fazemos uma introdução aqui hoje, no vídeo de hoje, a respeito da vida de Esther. Fizemos vários vídeos desse tema, abordando esse tema, mas hoje nós vamos fazer uma introdução curta do que foi o livro de Esther. O que podemos aprender com Esther? Devemos buscar a Deus e render-nos a Ele, independente das circunstâncias. Se algum inimigo se opuser aos propósitos do Senhor para o seu povo, ele será derrotado e seus planos cairão por terra. Ramã cometeu um grande erro por causa de uma rixa pessoal e de seu ego ofendido. Ele tentou eliminar o projeto do coração de Deus para a salvação do mundo inteiro. Então aqui iniciamos falando a respeito de quem era Esther, do que podemos aprender com Esther. E no decorrer da história, vemos aqui o banquete que o rei Assuero deu, a rebeldia da rainha Vasti por se recusar a se apresentar diante do rei. E isso ele ficou indignado porque ele estava diante de várias autoridades e ela negou-se a apresentar diante do rei. E aí os seus assessores falaram, se ela fez isso e outras souberem, vão fazer o mesmo. E ali eles deram a sugestão para que ele escolhesse, levantasse um edito em toda a província e convocasse todas as jovens virgens para o palácio para que dali fosse escolhida uma. E dentre elas veio Radassa, judia, mas ela não declarou de qual etnia era ela. Porque ali já era um propósito de Deus na vida de Esther, para salvar um povo, como lá na introdução falou. O inimigo, ele tentou frustrar o plano de Deus, de salvar a nação inteira. Porque esse propósito não foi só para aquele período de Esther, não. Continua sendo para o hoje. Continua sendo para hoje. E nós temos muitos Ramã tentando frustrar o plano de Deus. Mas ele que será derrotado. E ali acontece que o rei acata a sugestão dos seus assessores. E ali lançou-se o edito e trouxeram várias moças para que elas passassem por um processo de tratamento de beleza. Foi durante 6 meses um tratamento, mais 6 outros, até completar 1 ano, para que elas fossem apresentadas diante do rei. E nessa trajetória de apresentação de cada uma delas chamou a atenção do rei. Cativou o seu coração, que foi a rainha, que foi a Nardassa, que já estava se chamando Esther, porque quando ela chegou ali, o nome delas foram mudados. E ali Esther estava diante agora como rainha. Mas aí levanta-se o inimigo para tentar destruir o projeto que Deus tinha. O livro de Esther não cita o nome de Deus, mas levanta-se ali, quando você vai na trajetória da sua leitura, você vai vendo o agir de Deus na vida daquele povo, dos judeus, usando um homem ímpio para que todo aquele povo fosse protegido no decorrer da história. Aí nós temos aqui, por que Ramã levantou-se contra o Mordequeu? Porque o Mordequeu, ele ficava ali na porta do rei, do palácio. E ali ele ouviu que tinha 2 eunucos do rei tramando contra a vida do rei. E ele fez saber o que estava acontecendo e o rei mandou executar. Mas o Mordequeu, ele não foi feito nada, só ele falou ali, não foi feito nada. Mas um dia o rei soube do ocorrido e perguntou a Ramã o que se faria a um homem que teria evitado uma tragédia no reino. E ele disse que esse homem deveria ser honrado. Só que ele imaginava que o rei estava se referindo a ele. Mas o rei estava se referindo a Mordequeu. E ali ele deu a sugestão, Ramã deu a sugestão de como deveria ser o evento. E ali naquele momento o rei mandou que o Ramã executasse a sugestão e fizesse honraria ao Mordequeu. Ele já tinha rixa, já tinha raiva do Mordequeu, porque ali tinha um decreto que todos deveriam se curvar diante de Ramã. Mas Mordequeu não se curvava diante de Ramã. E isso crescia mais o ódio dele ainda.
E quando ele descobriu que Ramã era judeu, que o Mordequeu era judeu, aí sim que ficou mais, o ódio dele crescia. E com essa honraria que o rei mandou fazer ao Mordequeu, diz assim, o Ramã é exaltado e cria ódio de Mordequeu. Ele criou, quando ele foi exaltado por ele ficar como segundo depois do rei, ele ficou com mais ódio e tramava mais ainda contra o Mordequeu. Mandou levantar até uma forca para que fosse executado. Ele estava esperando só o momento para poder executar o Mordequeu ali na forca. Mas Deus tinha uns planos maiores para a vida de Mordequeu e do povo judeu. E ali o plano de Ramã foi descoberto, porque quando Mordequeu sobrelevou a rainha, e a rainha levantou, mandou ao Mordequeu, vai lá contra os judeus, que ele se levante com jejum e oração durante 3 dias, para que eu possa me apresentar diante do rei. E assim Esté fez. E a consternação e tristeza dos judeus, quando soube do edito que o Ramã tinha lançado para que todos os judeus fossem executados. Mas Deus tinha um propósito muito maior, porque Esté se levantou, como diz aqui, ó. Então disse Esté que tornasse a dizer a Mordequeu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Porque, segundo a lei, a rainha não podia se apresentar diante do rei. Porque se ela se apresentasse diante do rei e ele não levantasse o cetro, ela poderia morrer. E aí a rainha Esté, depois do propósito, apresentou-se diante do rei, ele levantou o cetro. E ele perguntou qual era a sua petição e o seu requerimento. E ali ela falou do banquete. Ela fez o banquete e convidou Ramã. E nesse banquete, Esté trouxe ciência ao rei, tudo o que estava acontecendo contra o seu povo. E ali ele perguntou quem era, e ela disse que era aquele que estava ali do lado deles. Então, se você... E ali aconteceu todo o evento e Ramã padeceu com a sua vida por levantar-se contra o povo da rainha. E ali a exaltação do Mordequeu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração de grandeza de Mordequeu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não está escrito no livro de crônica dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mordequeu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então temos aqui um livro de Esté que tem só 10 capítulos, mas que conta a trajetória e o levante de um homem só contra o povo judeu. E não é diferente do século 21. Continua os muitos Ramãs se levantando contra o povo judeu, contra o povo de Deus, contra aquele que propaga a salvação através de Cristo Jesus. Se você quer conhecer mais da história de Esté, da história dos grandes patriarcas, da história de Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, tire o tempo do dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais a história do Senhor, porque Jesus está voltando e nós temos que estar preparados, porque Ele pode vir a qualquer momento. Então prepara-te tu que dorme, sai da inércia, se curva diante do Senhor, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, conserta-te com o Senhor, porque Jesus está voltando. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.
Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com a mensagem de salvação. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente. Muito obrigado por você assistir os meus vídeos, por compartilhar os meus vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde.